Sétimo passo, processos bem definidos. Você pode ser a melhor enfermeira de diálise peritoneal do mundo, mas se você não tiver uma estrutura que permita que os seus colegas também atendam os seus pacientes com a mesma qualidade, com a mesma dedicação e com a mesma segurança, não resolve. A gente precisa ter os processos bem definidos, você precisa saber todas as etapas, como eu disse, desde a admissão até a saída do programa. Você precisa ter todos esses processos, todos os atendimentos que você faz para os seus pacientes muito claros, muito bem definidos. Sempre levando em consideração a legislação, levando em consideração os guidelines de boas práticas, como da Sociedade Internacional. Você precisa definir, listar todas as ações de enfermagem que você faz com esses pacientes e elaborar os protocolos. Sabe os POPs, que todo mundo foge deles? Pois bem, aqui também tem que fazer POP na diálise peritoneal. Porque quando você não tiver o teu colega da hemodiálise que se sente inseguro para atender esses pacientes, que fica com frio na espinha quando vê um paciente chegando no plantão de Natal e de Ano Novo, esse teu colega, se ele tiver um processo escrito bem definido, com fotos para ilustrar, ele vai conseguir sim atender o seu paciente com muita qualidade. Então a gente precisa ter isso organizado. Ter uma sala de diálise peritoneal que qualquer pessoa que chegue lá consiga se achar na sala, porque às vezes tem enfermeiro que acha que ele é o dono da sala e deixa a sala do jeito que ele quer, né? Não pode. Tem que ser um local adequado para qualquer profissional prestar um atendimento. E sempre, qualquer documento escrito, gente, você precisa garantir uma linguagem adequada. Recursos visuais, como fotos, imagens, para você facilitar o entendimento dos profissionais que estão ali, que podem precisar desse documento. Oitavo passo, o treinamento. Eu adoro treinamento para DP. Treinamento para diálise peritoneal, gente, ele é muito importante, porque é a hora que você vai não só ensinar a técnica da diálise peritoneal para o teu paciente, é a hora que você vai fazer esse paciente vestir a camisa do time de diálise peritoneal. É a hora que você vai fazer esse paciente ficar apaixonado e entender como que essa modalidade dialítica é vida para ele. O como é importante ele fazer tudo certinho, não pular etapas, não economizar na lavagem das mãos, na higienização das mãos, não economizar no cuidado, porque quanto melhor for o treinamento desse paciente, menos dor de cabeça você vai ter, menos complicações o paciente vai ter, menos infecção o paciente vai ter. É muito importante esse momento do treinamento. E eu sempre gosto de começar o treinamento me conectando com a família. Eu não chego já com as bolsas e falando, ó, é isso, aquilo outro. Não. Primeiro eu me conecto com eles. Porque essa pessoa está passando por um momento difícil. Essa pessoa nunca passou por isso na vida dela. Quais são os medos que ela tem? Quais são as inseguranças que ela tem? O que ela ficou matutando na cabeça dela depois que o médico falou da diálise peritoneal? O que veio na cabeça dela que deixou ela com o coração apertado? Porque acontece, às vezes o doutor fala difícil e o paciente não entende, vai para casa e fica pensando um monte de bobeira. Então, quando o paciente chega para começar esse treinamento de diálise peritoneal, ele recebeu uma avalanche de informações. Então, antes de você começar com outra avalanche de informações do treinamento, entende como que ele está, se conecta com ele. E começa a trazer ele para a realidade, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Mostrar os benefícios, mostrar que pode ser simples. E aí, gente, entra um ponto muito importante. Você tem que usar uma linguagem que o teu paciente consiga entender. Você não tem que falar difícil para se aparecer para ele.
Não, você tem que falar de um jeito que ele consiga entender. Se precisar desenhar, você desenha. Mas o que você tem que garantir é que ele vai entender a mensagem que você está passando. Eu tinha pacientes que eram engenheiros, professores, pacientes diferenciados, e eu tinha pacientes que não sabiam ler. Como que eu ia ensinar um paciente que não sabia ler a manusear a máquina? Criatividade. Eu tive que criar um sistema de linguagem com esse paciente para que ele conseguisse fazer o que era necessário com a máquina para ter o resultado que ele precisava. Então, crie uma linguagem simples. Ajude o paciente a fazer os ajustes na casa dele, porque é uma nova rotina. Onde que ele vai guardar aquele monte de caixa de bolsa de diálise? Onde que ele vai colocar a mesinha com a máquina? Tem espaço no quarto dele? Não tem? Onde que ele vai colocar o galão com a solução de drenagem? E depois, como que ele vai carregar esse galão para outro lugar? Tem um banheiro perto? Não tem? Então, ajuda o teu paciente a organizar o ambiente dele, porque ele nunca fez isso. Se for preciso, faz uma visita domiciliar. Eu fiz isso várias vezes. O paciente não me dava as informações, não me mandava foto, não me mostrava. Eu falava assim, tudo bem, eu vou na tua casa para te ajudar. Tudo era muito difícil. E às vezes, a hora que você chega lá, como você é de fora e tem um olho treinado, rapidamente você consegue resolver várias situações. Sempre respeitar as orientações do fabricante. Não invente moda, gente. Se o fornecedor de material de diálise te mandou o manual, te mandou as instruções para você fazer daquele jeito, faz daquele jeito. Porque eles colocaram muita gente boa para montar esse material, para treinar, para testar isso. Então, segue as orientações do teu fabricante. Se for preciso, como eu disse, desenha para o teu paciente, usa recursos audiovisuais, mas o principal de tudo, não fica só falando. Põe teu paciente para prática, para fazer. Coisas práticas a gente só aprende fazendo. Então, você tem que ter o livrinho, tem que ter orientação, tem que desenhar, tem, mas tem que pôr o cara para fazer. Põe ele para fazer no começo com o avental e depois coloca ele para manusear o próprio catéter dele. Porque lá na casa dele é ele que vai fazer isso.